Meus caros, vivam! Hoje tive um encontro com o Ministro da Educação. Eu bem sei, foram apenas 2 minutos e alguns segundos. Também só tinha 2 minutos para falar com ele, mais 15 segundos de tolerância. Ainda ouvi o primeiro toque, o segundo consegui acabar antes de o ouvir. Mas vamos ver aquilo que eu lhe disse e aquilo que ficou para lhe dizer. Ele não me respondeu porque não teve tempo, também mais à frente por aí isso, possivelmente. Ele quis-me responder. Eu até simpatizo com o senhor. Não tem nada a ver com o que tivemos anteriormente, no outro governo de António Costa. Aquele João Costa era pior que o António. Dos dois não sei mesmo qual seria o piorzinho. Mas este não. Este parece ser uma pessoa séria e honesta que está ali para desempenhar uma função. Ele não precisava disto para nada. Ele nunca pensou ser ministro. Ele é um professor da universidade e parece ser realmente uma pessoa digna. Parece que está a trabalhar para o bem de Portugal. E sou eu que o digo. Reparem que já passei por muitos ministros de Educação, desde a Milu Rodrigues, aquela coisa que me fez deslocar a Lisboa a um prós e contras, que ao fim e ao cabo aquilo eram prós e prós, não sei se se lembram, os mais antigos poderão lembrar-se disso. Foi provavelmente a minha primeira aparição na televisão, na RTP, no programa da Fátima Campos Ferreira, em que aquilo chamava-se prós e contras, mas toda a gente que estava naquele teatro era a favor da ministra, era tudo pró-socialista. E eu fui a única voz que apareceu, ou pelo menos a primeira, a dar cabo um pouco à minha maneira, e na altura era bastante mais jovem, a dar pouco a fazer o meu papel, que foi partir aquilo que pude. Comecei por dar os parabéns à ministra, a dizer que ela tinha tudo comprado, e depois comecei-lhe a bater em cima e ela não gostou nadinha. Bom, mas vamos, longe vão esses tempos, bem sei que ela continua a ser a dona, parece que é a proprietária do Isqueté, aquela madraça socialista, aquela incubadora do socialismo, mas deixá-la lá estar para mal dos seus pecados. E vamos falar de uma coisa muito mais importante, que me parece muito mais sério, muito mais honesto, intelectualmente honesto, que é este Ministro da Educação. Então vamos lá ver o que é que eu lhe disse nos 2 minutinhos que tive a oportunidade de falar com ele. Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos lá então falar um pouco de educação. Os meus parabéns ao Sr. Ministro pela medida de proibição de telemóveis no primeiro e segundo ciclo. A Europa desenvolvida e de direita já tinha adotado. Se bem que dizer Europa desenvolvida e de direita é uma repetição. E é mesmo, porque dizer que a Europa é desenvolvida é dizer que a Europa é de direita. Também não há Europa de esquerda. A verdade é esta. O único país que é mais ou menos pró-esquerdoide é mesmo Espanha, que continua sem um governo minimamente capaz há tantos meses. Mas também Espanha só funciona bem quando não tem governo. Já vimos isso aqui há uns anos. Espanha esteve 2 anos quase sem governo e foi quando teve a sua melhor performance em termos de PIB. Portanto, lá como cá, quanto mais longe os socialistas estiverem do poder, melhor. Tal como quando o Primeiro-Ministro diz portugueses e portuguesas. Basta dizer portugueses. Pois é, basta dizer portugueses, porque português já quer dizer portugueses e portuguesas. Mas eu acho que o nosso Primeiro-Ministro não sabe isso. Ninguém se dirige aos incendiários e incendiárias, aos fugitivos e fugitivas. Explique lá isso, por favor, ao Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro. Eu não sei se ele vai conseguir explicar isto ao Sr. Primeiro-Ministro, porque ele passa a vida a dizer portugueses e portuguesas. Uma repetição que só faz quem não andou muito tempo na escola. O género masculino é também neutro na língua portuguesa. Concorda? Muito bem. Mas a ideologia de género na escola, essa não é neutra. Pois não. E tem que ser travada. E tem que ser travada a ideologia de género. E logo à minha frente, aquela gente do Berloque da Canhota não estava a gostar nada, como vamos ver a seguir. Género é na gramática, só. Entre humanos não há género nenhum. Há 2 sexos, 2. Ou é o masculino... Ou ao masculino ou ao feminino, como vou dizer a seguir, mas as pessoas ficam muito admiradas quando eu digo isto. É porque, de repente, meteram na cabeça de toda a gente, isto é como as alterações climáticas, meteram na cabeça de toda a gente que há não sei quantos géneros, 30 e tal, ouçam, até pode haver 300 géneros, 3.000 géneros, mas a verdade é que sexos só há 2, masculino e feminino. Ou é feminino. Se não sabem o que é o sexo, enfim, consultem os manuais de ciências da natureza do segundo ciclo, há lá desenhos e tudo.
Portanto, para quem gosta de ver as coisas desenhadas, para quem precisa que lhe façam desenhos, é ir aos manuais de Ciências da Natureza ou Ciências Naturais do 5º e 6º ano, que está lá tudo explicadinho. É também urgente reverter a obsessão pelo digital, como está a acontecer em toda a Europa. Suíça, Suécia, Finlândia, os mais avançados sistemas de ensino já deitaram a obsessão do digital no lixo. Não é o digital, é a obsessão pelo digital. A loucura esquerdoida pelo digital. Os meninos têm que ter computadores e tablets. Em último caso, telemóveis. Mas sem isso, não conseguem aprender. Onde é que se viu uma coisa destas? Bem, eu lembro-me do tempo do Magalhães e acho que foi aí que tudo começou. Toda a miséria começou. No tempo de Sócrates. Qual é que era o partido de Sócrates que agora de repente não me lembro? Bom, eu sei que é um dos dois partidos. Ou PS ou PSD, que ao fim e ao cabo acaba por ser a mesma coisa. Mas foi no tempo de Sócrates, sim, que começou esta coisa do Magalhães. Lembram-se? Foi para a Venezuela com pacotes, toneladas de Magalhães. Não sei se alguma vez o Chávez pagou algum. O seu grande amigo Chávez, que depois foi substituído por este, que ainda é melhor que o Chávez. Este Maduro está mesmo a cair de Maduro. Mas continuemos. Voltar aos manuais para ensinar de novo as crianças a folhear um livro, a tomar notas, a resolver exercícios com o seu próprio punho. E com o seu próprio punho, a seguir explico porquê. É que a maior parte das crianças já não consegue escrever. Mas vejamos. Porque no que respeita à escrita, o socialismo transformou os nossos alunos em perfeitos manetas. Oh, até apitou. Perfeitos manetas não é que não tenham mãos. Têm mãos. Para escrever é que não. As crianças já não sabem escrever, a sua caligrafia são rabiscos, elas próprias não entendem o que escrevem. Chega de analfabetizar as crianças. Olhem, meus caros, isto é mesmo verdade. Eu tive, como sabem, estive sempre a dar aulas até ao dia 26 de março, o dia em que tomei posse, e para isso tive que faltar a uma reunião de avaliação, imaginem. Portanto, estive mesmo até ao último dia a dar aulas, desde 1985, e posso-vos garantir que, ultimamente, as crianças do 7º ano, 8º ano, elas próprias não entendem o que escrevem. Para já escrevem palavras cheias de erros. Mas depois, quando eu lhes digo, epá, o que é que você escreveu aqui no caderno? Passo, não é? Eles estão a trabalhar e eu passo e vejo uns apontamentos que eles copiam do quadro e pergunto-lhes, espera lá, isso quer dizer o quê? É que eu não estou a perceber o que é que está escrito. E respondem muitos deles, olha, deixa lá que eu também não. Chegámos a isto. Eles fazem uns gatafunhos, uns rabiscos, a passar o que pensam que está no quadro e, para já, a maior parte das vezes está errado. O que eles passam, falta-lhes uma palavra ou têm palavras repetidas, falta-lhes o sentido da frase. E depois eles próprios não conseguem ler aquilo que escrevem. Vocês acreditam nisto? Se forem pais de crianças de 10, 12, 13 anos, sabem que o que eu estou a dizer é mesmo verdade. E também não há segurança nas escolas, como escolas estão como o resto do país, de portas escancaradas. Qualquer bandido, hoje em dia, entra no país, entra nas matas e entra nas escolas e faz o que quiser. E este modo eu podia ter desenvolvido, podia, se tivesse tido tempo. Não tive. Estava já no fim, já tinha tocado, como vocês ouviram, eu tinha apenas 2 minutos e eu tinha mais para desenvolver aqui neste campo da segurança. Porque, não sei se sabem, mas no interior acontece muitas vezes isto, várias vezes ao longo do ano. Aparecem de vez em quando, na sequência de alguns problemas, enfim, entre funcionários, entre professores, entre alunos, às vezes até só entre alunos, nem tem a ver com adultos, só entre as crianças, ou jovens, como eles gostam de ser denominados, não crianças, mas às vezes entre eles há sempre uma troca de palavras, há sempre uma chapada, há sempre uma coisa qualquer, um empurrão. Se isso acontecer com algumas famílias, cuja etnia eu não posso revelar, mas todos sabemos qual é. Bom, meus caros, passado meia hora, aparecem ali 10, 15, 20 pessoas na escola, entram por ali dentro, porque os portões estão abertos, bom, e fazem justiça pelas suas próprias mãos. Batem na criança que altercou com o filho de um deles, ou batem no auxiliar, ou batem no professor, para eles é tudo igual, isto já aconteceu dezenas de vezes, como diria o nosso primeiro-ministro, batem nos professores ou nas professoras, porque ele gosta sempre de dar os dois géneros
que existem na gramática, mas não existem em lado nenhum. Eu não pude desenvolver este exemplo das famílias numerosas e étnicas que irrompem pela escola adentro nestas escolas do interior para fazer justiça pelas suas próprias mãos. E olhem, a maior parte das vezes não é justiça nenhuma, porque eles vão bater em miúdos ou em adultos, auxiliares e professores que nada têm a ver com a questão, ou se tem, a história era ao contrário. O agressor é quase sempre os seus filhos e os outros respondem. Mas se responderem já sabem. Depois aparecem ali 10, 15, 20 à porta passado meia hora, nem isso, aparecem todos. Claro que todos tiveram que deixar os seus trabalhos, todos tiveram que pedir autorização aos seus patrões para aparecerem ali a meio de uma jornada de trabalho, a meio de um dia de trabalho. Como é que eles conseguem, aqueles 15, 20 pessoas, deixar os seus empregos e aparecerem todos ali para esbofatear os auxiliares e os professores? É um mistério. É realmente um mistério, porque nós todos sabemos que eles contribuem para a segurança social, tal qual como os imigrantes que ganham 400 euros, 500 euros nas estufas. Eles metem milhões na segurança social. Uns a receberem rendimentos e outros a receberem rendimentos ou ordenados de 400, 500 euros. Concorda? A bandalheira e a esquerdoidice têm que ser bandidas da escola e é já. Muito obrigado. A bandalheira e a esquerdoidice têm que ser banidas da escola e é já. Bom, é assim que eu acabo esta minha pergunta, porque formalmente, regimentalmente, chama-se uma pergunta ao Ministro. E de volta ao ecrã principal, muita pena tive que o Sr. Ministro da Educação não tivesse tido tempo para me responder. Ele começou ainda a responder, o deputado João Tili, mas depois tocou aquela sineta, aquele pim, e ele ficou sem palavras. Bom, eu no lugar dele também ficaria sem palavras às questões que eu próprio lhe formulei. Portanto, eu acho que ele foi salvo pelo gong. No entanto, continuo a dizer que de todos os últimos ministros da Educação, este parece-me ser o mais correto, o mais íntegro, o mais honesto intelectualmente, e eu acho que ele está ali mesmo para melhorar a educação e para melhorar Portugal. Muito obrigado por isso.